Oi, pessoal. No Psicóloga Reage de hoje eu vou conversar sobre um tema que é muito conhecido entre nós, burnout. Mas é verdade que a gente tem conversado sobre burnout tomando como referência um trabalhador que é, assim como eu, de uma geração mais antiga. E tem surgido uma coisa muito diferente, porque a impressão que se tem é que, nossa, não é o mesmo tipo de burnout o que se vê na geração de pessoas mais novas e que vão ser as grandes produtoras de trabalho de hoje e do futuro também. Não é o mesmo, mas geram sintomas muito parecidos. Eu estou falando de gerações que vieram como a minha, numa relação de trabalho que vinculava produtividade, aumento de demanda, as questões da tecnologia e a conexão, o aumento da conexão, a questão da diminuição da autonomia, e porque tinha muito controle, né, dos chefes, dos grandes chefes, ou seja, essa característica da relação de trabalho que tinha a ver comigo, na minha época, e as gerações que vieram subsequentes à minha, e que, sim, dá todo um nível de cansaço, de adoecimento mental. Então a gente está com a nossa saúde mental abalada, porque não dá conta das demandas, porque estamos seguindo ainda num ciclo produtivo. Mas os jovens, chamado de geração Z, eu não gosto muito das classificações, mas ok, para a gente mapear, os jovens também estão reclamando de sintomas muito parecidos com o nosso. O cansaço, a falta de estímulo, bom. Daí eu achei legal a gente poder conversar sobre isso, para a gente também traçar algumas diferenças, né, entre as questões de burnout de pessoas mais antigas para agora, porque eu acho importante, como não tem os mesmos efeitos, apesar de não serem as mesmas raízes, né, os mesmos motivos, mas ela está dando efeito na saúde mental também, então talvez seja importante a gente diferenciar. Eu vou trazer uma reportagem para a gente conversar sobre isso, que é uma reportagem da Universidade de Brasília. Ela está bem interessante, eu acho que ela pode nos ajudar muito a pensar sobre o assunto, tá? Vamos lá? Opa, diminuir. Vira e mexe eu diminuo, né, gente? Jovens da geração Z têm reclamado constantemente do cansaço e esgotamento provenientes da relação com o trabalho. As repórteres Nicole Costa e Valentina Roque nos contam um pouco mais sobre isso, que pode se tornar uma tendência no Brasil. Acompanhe. Cansaço constante, falta de motivação, irritação e dificuldade de concentração são alguns dos sinais da síndrome de burnout, causada pelo esgotamento físico e mental, e atinge cada vez mais os jovens. Em busca de estabilidade financeira e realização profissional, jovens da geração Z estão no início da sua carreira profissional. Mas, junto com as oportunidades, surgem também o excesso de cobrança e um risco cada vez mais presente, o burnout. Uma geração que vive sob muita pressão. São redes sociais, comparação constante, insegurança no futuro, porque os pais, na idade deles, já tinham não sei quantas coisas, cobrança por produtividade sempre, porque, querendo ou não, nas redes sociais todo mundo é super produtivo e todo mundo sabe fazer um monte de coisa, né? E um pouco tempo para descansar de verdade. Então, tudo isso cria um ambiente de sobrecarga emocional muito grande. A síndrome é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional desde 2022. No Brasil, 3 a cada 10 pessoas ocupadas sofrem de burnout, conforme dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e quase metade dos indivíduos com menos de 30 anos correm maior risco de burnout em relação às pessoas mais velhas. Bom, vamos dar uma paradinha aqui para a gente pensar nesse conceito, né, de burnout, porque ele surgiu. Eu estava falando antes que o conceito em si, a dinâmica em si, ela surge
por causa de uma relação com o mundo do trabalho. Eu vou falar com o mundo do trabalho porque eu não quero que pensem que eu estou culpando as instituições. E por que eu não estou querendo culpar nem as instituições nem as empresas? Porque eu considero que a forma como as empresas estão funcionaram lá na Revolução Industrial e elas vieram evolutivamente funcionando, diz respeito a uma dinâmica social maior, do qual o mundo do trabalho está incluído. Boa parte da nossa vida ela está focada no mundo do trabalho, desde a primeira Revolução Industrial, que a gente vem tentando acompanhar as mudanças que estão sendo geradas por questões da tecnologia, mas o acompanhamento das mudanças tem feito a gente sair de uma postura mais coletiva, passar por uma postura mais individualizada, onde o cumprimento ou a busca pela superação das demandas, elas são individuais, né? Então eu tenho tarefas que eu preciso fazer e eu tenho nunca a gente está muito no coletivo, funcionando em equipe, mas ele está sempre muito distribuído nas pessoas. E isso de alguma forma sobrecarrega a gente, né? Porque quando a gente pensa no risco que isso gera, a gente funcionar por demanda, dá no que a gente viu que ela está falando, né, que a repórter está falando ali, dá num risco enorme de exaustão física, primeiro porque nosso cérebro não consegue acompanhar, nossa atividade motora, nosso corpo no movimento motor, ele também se cansa, então dá numa exaustão física e numa exaustão emocional, mas essa exaustão física e emocional é produto desse formato de relação que a gente acabou construindo enquanto sociedade. Acho difícil que a gente responsabilize, é isso que eu estou querendo falar, assim, que a gente responsabilize a um grupo específico. O que eu vejo de maior dificuldade é a gente gerar os nossos processos de mudança, e aí eu entendo que para as instituições essas mudanças elas ficam complicadas de serem feitas, e aí sim, eu diria, as empresas não acompanharem as mudanças, vai gerando obstáculos cada vez maiores, mas entendo que isso é fruto da dinâmica relacional que a gente, como sociedade, instituímos e estamos pagando um preço caro por isso, né? É muito interessante a gente ver que os avanços tecnológicos, eles, na verdade, a gente apostou nos avanços tecnológicos porque nós apostamos no nosso avanço. Hoje a gente tem a inteligência artificial e a gente acha que, então, muito dos trabalhos fizemos com esse tom, me parece, sabe, deixa a inteligência fazer por nós, que a gente vai, aí a gente consegue criar e fazer outras coisas, mas parece que isso não alterou a demanda e nem um pouco, a não ser pelo fato de que também sobrecarregou o nosso organismo com um nível de conexão que agora não tem mais fim, né? A gente sai do trabalho e leva o trabalho para casa, as conexões, elas vão ficar... Elas estão todas o tempo inteiro ligadas, aliás, acho que é interessante se vocês tiverem oportunidade, que eu gravei também um vídeo sobre redes sociais e parece que fica tudo integrado, uma dinâmica de relação com a conectividade no mundo do trabalho e na vida que vai levando a esse risco de um cansaço absurdo, mas além disso, tem algo que um outro risco que eu acho muito grande é que não temos mais fronteiras entre o profissional e a nossa vida pessoal, o que faz com que o nosso corpo fique muito centrado, sem ter descarga de tensão, sem conseguir relaxamento dos estresses do dia. Tudo isso vai diminuindo cada vez mais a nossa capacidade organísmica mesmo, né, de estar no mundo.
E daí, quando eu penso nos jovens, eu penso, nossa, mas daí eles têm uma missão muito mais complicada, eu acho, que a nossa, né? A nossa, a gente entrou nesse vínculo de produção e produção e demanda aumentando a conectividade, mas eles têm uma outra questão que eu acho que tem a ver com a realidade deles serem nativos digital. Eles têm uma outra forma de pensar, né? As gerações anteriores a deles ainda tinha uma forma de pensar a estrutura do trabalho como uma estrutura concreta, né? Ela se cerceava no mundo do trabalho, as atividades elas eram bem estabelecidas, mesmo ciente, por exemplo, como eu sou agora, que muitas das vezes eu vou para casa e eu levo o trabalho para casa, mas nós da minha geração e da subsequente, consegue identificar o que é trabalho concretamente. Eu tenho a impressão que é como se eles, por viverem terem nascido nesse mundo mais digital, eles têm uma outra forma de consciência, uma outra forma de produção. Então, eles são jovens. Eu não vou generalizar, porque eu acho que isso é absurdo, mas eles não querem mais ficar engessados num modelo de trabalho em que eles fiquem presos 8 horas por dia. Quando eu falo eles ficam presos 8 horas por dia, porque eu acabo reconhecendo que de fato eles se veem assim, né? Como eles estivessem presos 8 horas por dia. Então, é como se o fato deles terem uma vivência digital desmaterializou na dinâmica deles uma série de coisas concretas que faziam parte da vida da gente. E isso eu acho que aumenta um pouco a sobrecarga deles, sabe? Mas vamos adiante para irmos pensando sobre isso devagar. Pensem principalmente nesse elemento. Eles são nativos digitais. E por serem nativos digitais, eles não conseguem mais ficar no mesmo formato e no mesmo padrão de trabalho que nós estávamos acostumados. Eles não veem nem sentido para isso. A estudante Maria Eduarda Pires foi diagnosticada há 2 anos. Entre conciliar o trabalho, a faculdade e a vida pessoal, ela sentiu algo que era maior que cansaço. Então, assim, se tornou muito sintomático, sabe? Ao invés de você falar assim, preciso descansar, vai passar. Não passava, de forma nenhuma. Por mais que eu descansasse e tudo mais, na medida que eu fosse voltar à minha rotina, voltava de novo os sintomas e eu ficava muito mal mesmo. E aí eu tinha tudo, o tempo todo, eu estava sempre doente. É como se tivesse ultrapassado mesmo as barreiras, né? Eles ultrapassaram as barreiras, mas ultrapassar as barreiras significa dizer, então, não tem limites. Não ter fronteiras significa dizer não ter parada, não ter base. E imaginem o tamanho do risco que é viver essa experiência, jovem do jeito que ela viver uma experiência como essa, sem ter uma noção muito clara do chão e dos parâmetros. Eu acho que essa questão que ela fala, que daí ela já não conseguia mais dar conta das 3 variáveis, né, na vida dela, mas, por outro lado, não dar conta dessas 3 variáveis indica que, ou pelo menos me faz pensar, mas será mesmo que se a gente não pudesse colocar algum nível de contorno concreto, não ficaria mais possível de se viver essa experiência? Então eu tenho a sensação de que eles têm uma sobrecarga que nós não tínhamos e que hoje, como nós aprendemos a fazer contornos, a gente entende que a demanda ela está grande demais e ela está nos sobrecarregando, porque a gente tem uma quantidade, a gente entende os parâmetros dessa quantidade, porque vivemos a experiência do entorno bem desenhado. E reconhece que então é porque não tem entorno. Eles não viveram a experiência do entorno. Então, o que fica é aparentemente uma contradição, porque ao mesmo tempo que eles dizem, não, eu não quero o entorno, eu não vou me engessar numa dinâmica
hierárquica, por exemplo, institucional, com regras que me aprisionem, mas estar num espaço livre, sem fronteiras, me dá essa sensação, eu acho, como ela está falando, de exaustão, porque daí é um corpo que anuncia que não está dando conta de conviver com uma quantidade que não tem fronteiras, sabe? Mas vamos adiante. Febre e dor intestinal foram alguns dos sintomas que Maria Eduarda sentiu até ser diagnosticada. O excesso de trabalho, a pressão por resultados e a dificuldade em desconectar de telas são alguns dos principais fatores para o desenvolvimento da síndrome. O país ocupa o segundo lugar no ranking com mais casos de burnout, ficando atrás apenas do Japão, segundo o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Vocês veem como as coisas estão interligadas? Porque é uma dinâmica, gente. É uma dinâmica de vida. Então, estar o tempo inteiro ligada nas redes, também anunciar que é estar ligada a processos que não têm fronteiras e não têm entendimento desses processos. Então, a vivência dos mais jovens hoje parece que anuncia a emergência de nós construirmos um novo formato de relação com o mundo do trabalho que ainda não está instituído, porque nós ainda estamos com muitas raízes das experiências anteriores e estamos tentando fazer um processo de mudança com muita resistência, com muitas dificuldades, e temos uma dificuldade danada, por exemplo, de ouvir e de conversar sobre esse cansaço que os jovens estão o tempo inteiro anunciando. Eu já disse isso, eles estão muito sozinhos. Quando ela estava falando sobre a experiência dela, não tem coletivo, algo como diz, e eu preciso dar conta dessas variáveis, mas não tenho padrões, não tenho parâmetros que me ajudem a ir adiante. Então, a ausência dessa dinâmica social refeita de uma forma mais clara, eu acho que poderia ajudar bastante, né, a eles de uma forma geral. Eu costumo brincar dizendo que eu estou encerrando a minha carreira, né, por conta da vida, assim, né, a caminhada eu já fiz, mas eu acho que agora é hora da gente olhar para o que eles vão precisar fazer e construir da vida deles. Tem uma outra característica que eu acho importante, que é da inovação, assim, eles são muito interessados em construir algo novo, de empreender, de inovar. O tédio que dá quando isso não acontece é enorme, mas vamos adiante. Segundo a psicóloga Suiane, o tratamento envolve principalmente terapia e medicamentos, além de mudanças na rotina. Estabelecer limites, fazer pausas reais, cuidar do sono, então a pessoa ela precisa cuidar do sono, da alimentação, reduzir o tempo nas redes sociais, porque a pessoa precisa lembrar que o descanso também é uma prioridade. Entende? Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2024 foram concedidos 318 benefícios por incapacidade temporária, devido ao ritmo de trabalho penoso. Gente, de jovens, imaginem. Em 2024, o Ministério do Emprego e do Trabalho atualizou a norma regulamentadora 1, incluindo a avaliação e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Segundo a pesquisadora Maria Cecília Lemos, do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, da UNB-CNPq, toda a proteção trabalhista sobre a pessoa com burnout tem que ser utilizada para preservar sua saúde e dignidade. Direito ao um meio ambiente do trabalho sadio e protegido pelo artigo 7º da Constituição Federal, pelo artigo 225 da Constituição Federal, por meio de uma série de normas de Vocês já estão por dentro disso, né? CLT, da NR1? Especificamente, a proteção da saúde mental do trabalhador agora é protegida tanto pela Organização Internacional do Trabalho quanto pela NR1 aqui no Brasil, tá? Então, existem vários documentos protegendo a saúde mental dos trabalhadores. O que a gente precisa é dar
efetividade para esses documentos. É conhecer. Eu fico pensando que eu acho ótimo a proposta de cuidarmos da saúde mental do trabalhador, e eu já disse isso outras vezes, porque eu entendo que é no mundo do trabalho que a gente passa a nossa maior parte do dia, então tem uma implicação direta. Mas quando eu penso nos jovens mesmo, eu fico pensando a questão da saúde mental com o trabalho daquele que é jovem. Acho que a gente precisa ter uma atenção para o estilo deles, oriundo desse mundo digital. Como eles são nativos digitais, eles aprenderam a funcionar com multifacetas. Então, redes sociais para eles, mexer com plataforma, inúmeras plataformas, para eles faz parte deles, do dia a dia deles. Então, sim, os jovens vão entrar num processo de tédio absurdo se eles começarem a ter apenas trabalhos mecânicos. E quando eu falo mecânicos, dividido da forma como a gente dividia há tempos atrás, quem talvez seja mais velho sabe disso, com tarefas que elas fiquem engessadinhas. Ele é multifacetado. Então, a gente precisa, de alguma forma, integrar no mundo do trabalho as pessoas que elas, desses jovens, que eles vão ter visões multifacetadas. Não tem como considerar mais um jovem como uma característica somente especialista, porque é conhecedor de uma área muito pequenininha, porque ele vai ter multi-acessos e por isso multi-informações e por isso um conhecimento que ele vai ser em rede. Daí dá essa sensação de que eles são mais pragmáticos, né? Porque tudo eles vão buscar, eles estão prontos para ir buscar. Então as aprendizagens eles vão buscar na experiência. Eu me lembro do meu filho mais novo e eu ficava achando estranho porque ele nunca estudava direito concretamente na escola com o professor, e a sensação que eu tinha é que ele se alimentava nas redes sociais, o conhecimento dele vinha dali, das redes sociais. Não é pouco surpreendente que aí a gente reconheça que os jovens estão se desinteressando pelas universidades, mas porque eles não querem um academicismo em si, eles estão com esse movimento de ir para a vida e aprender na vida, com a vida, a troca daí que a gente pode oferecer para eles é mesmo na experiência. Nós mais velhos, talvez a gente tenha muitas coisas para ensinar para eles, eu não estou dizendo que não, mas talvez a gente precise respeitar esse processo deles e sairmos um pouco dos conceitos engessados e irmos para a experiência com eles. É tudo muito novo, a constituição, a formação do trabalho em si, não está montada, é uma nova relação que a gente precisa construir. Quanto mais cedo a gente estiver reconstruindo essas relações, mais cedo também a gente resgata a saúde mental do trabalhador. Eu não estou negando a importância da NR1, mas eu entendo que a nossa atenção com a saúde mental dos jovens, ele precisa estar emparelhado a esse novo jeito de estar no mundo digital, e eu tenho a impressão de que a gente está pouco desenvolvido nessa área, e principalmente porque nós temos padrões muito individualistas, pouco coletivo, pouco cooperativo em si, né? Daí por isso que a gente diz que ele tem um perfil mais empreendedor. Daí vocês imaginem, esse jovem entra no mundo do trabalho e ele entra no mundo do trabalho assim, ó, ele entra no mundo do trabalho com as regras engessadas, ele vai entrar num tédio tão grandioso, porque ele não vai conseguir integrar as multifacetas, ele não vai conseguir reconhecer que ele está construindo algo novo,
ele vai reconhecer que as suas potencialidades elas não estão empreendendo, e daí o cansaço, e daí as características todas que a gente já conhece no burnout. A gente precisa cuidar deles, mas a impressão que eu tenho é que a gente não pode se distrair, e a gente não pode criar regras que desconsiderem o jeito deles de viver, né? Mas tem mais um detalhe que eu acho para lá de importante, que é, quando eu falo do coletivo e do cooperativo, eu falo também que é emergente, que as diferentes faixas etárias com as suas diferentes aprendizagens possam funcionar de forma cooperativa e integrada. Todos precisam de todos, é um processo de reformulação que nos tira do mundo concreto que nós tínhamos até então, de relações concretas, para um mundo digital, onde ninguém sabe exatamente como vamos fazer para resgatar ou garantir a nossa saúde mental nesse admirável mundo novo. É um mundo novo que a gente não tem como controlar, né? Mas vamos terminar de ouvir a Maria Cecília? Esses documentos e saber como buscar a sua aplicação. Olha, faltava um pedacinho bem pequenininho já. Eu achei que ela ainda ia falar mais, mas não, né? Já estava no final. Bem, acho que a missão não é uma missão fácil, tá, gente? Esse vídeo, para mim, ele é um sinal de alerta. Ele fala de que existem mais de um tipo de burnout. Existe o burnout dos mais velhos e existe o burnout dos mais novos. Independente de se criar um nome diferente para isso, eu fico imaginando que nossas ações, elas também devem ser ações diferentes. Com os mais novos, eu penso que a gente, como eu disse antes, a gente precisa criar um espaço em que eles tenham consciência sobre o jeito que eles têm de funcionar, para que a partir disso a gente consiga encontrar recursos para integrar toda a habilidade que eles têm. Eles são nativos digitais, então eles só conhecem esse mundo, mas exatamente por isso que eles têm condição de levar esse mundo adiante. Na verdade, serão eles que vão levar adiante, não seremos nós. Então, acho que precisamos aumentar a nossa escuta para eles, entender um pouco melhor as propostas, as vivências e ao mesmo tempo encontrar recursos para que eles possam receber as aprendizagens que nós fizemos até agora, e porque eu acredito mesmo que essas aprendizagens elas fazem parte da nossa evolução e elas precisam ser incorporadas para ir adiante. Onde isso vai dar, eu não tenho a menor ideia, mas algo que a gente precisa se preocupar é mesmo com o excesso de cansaço que a gente está tendo. Eu sei que eu estou falando do burnout agora, algo exclusivo do mundo do trabalho, mas não vejo que isso está acontecendo apenas por causa do mundo do trabalho. Então nunca se esqueçam, sempre que a gente estiver diante de um burnout ou de uma suspeita de burnout, não deixem de considerar as características pessoais, as circunstâncias que essas pessoas estão vivendo na vida naquele momento, a sua história, o seu contexto como um todo, social, financeiro, no sentido econômico, porque isso nos dá um norte que não se limita simplesmente a dizer que é um problema do trabalho, mas passa a ser uma questão que é da sociedade como um todo. Eu espero muito que a gente consiga encontrar um caminho que seja um caminho de integrações de aprendizagem vinda de gerações diferentes, que a gente possa sentar para conversar, que o coletivo passe a ser prioridade. Parece um sonho, né? Pois é, mas a gente vive de sonho, né? No sentido de dizer que só tem como ir adiante se a gente sonhar com as mudanças, né? E aí caminhar para colocar em prática.
Eu espero que esse Psicóloga Reage tenha te ajudado a colocar um pouco o pé no chão, de que tem uma realidade diferente aí, entre os profissionais mais antigos e os profissionais de hoje, os mais jovens que estão entrando no mercado, e que a gente precisa considerar para poder ir adiante. Um grande abraço e espero encontrar você no próximo Psicóloga Reage.